Então, Qual é, Jan? Tudo tranquilo? tranquilo, man. Ah, bom, está fixe. Não se fixe. Ora viva pessoal, meu nome é Anilton Levi e eu seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tenho um convidado especial, Jan Neguin. Alô pessoal, como é que está? Tranquilo? Está tranquilo, por acaso. Yeah. Tranquilidade, toda falha sabe, man. Yeah, mano, fica descontraído. Você na Tarrafal é uma cidade, como é que essa fala? Inspirador? Também, yeah. Também, man. Eu vou fazer alguns temas ali. Yeah. Na pouco tempo que tu vas ali, eu senti uma inspiração, por acaso, bastante forte. Yeah. Magia para ali. E quem é que é Jan Neguin? Para quem é que está hoje pela primeira vez, percebe quem é que é esse artista? É muito difícil para mim que não está a descobrir quem é manente, então, bom, mas pronto, a maior parte das pessoas deve conhecer para bailarino e coreógrafo, que é aquele que me dedica a show durante muitos anos, ali na Cabo Verde pelo menos, mas me também é ator, me também é cantor, um curioso, atrevido que está tentando fazer coisas. E horas que não pensa na teu coisa, na tudo aquela forma de fazer arte, qual que foi o primeiro contacto, não onde que você começa? Acho que desde pequenote tenho a tendência para fazer teatro e brinca, cria personagens, cria mundos, então teatro foi a primeira, digamos, casa das artes. Yeah. A partir de teatro, ser um ator na teatro, você aprende a trabalhar com o corpo, trabalhar com voz, trabalhar com música, então você desenvolve com os outros dons também. E mais ou menos quando tinha... Bom, eu nasci na Cabo Verde, veio para viver em Portugal com 9 anos. Lá que me desenvolve, mas não tinha aulas de teatro extracurricular, então eu escrevo. E a mata desperta gosto também, ao mesmo tempo, para dança. Só que uns anos mais tarde que me pega na dança mais a sério. E quando comecei a dança, tudo aquilo falando, me nasci para dança, mas tinha que ser bailarino, etc. Então aí já sempre foi teatro e dança as maiores paixões, assim. Ao mesmo tempo também gostava de show, de ler e escrever, de escrever de show. Participava em vários concursos, internacionais, ganhei alguns prémios. Ainda escrevi de show, gostava de show, escrevia. Até os 18 anos não escrevi de show, só que depois vira preguiçoso. Deixa de tentar ler, deixa de tentar escrever, entra num ritmo de vida mais energético, então já aquele calma e paciência que também a concentração para escrever vai diminuir. Acho que foi por aí. Depois, claro, sempre música, quem está dança tem que lidar com música toda hora, mas sempre se rodeado de pessoas de área de música, sobretudo de música de conservatório, música clássica, música lírico, pessoal que estudava música mesmo, erudito. Então, sempre ao mesmo tempo que anda a fazer hip hop, anda a viva ópera, anda a viva e música clássica, anda a viva rock, então viva jazz, então tinha sempre muitas influências, você entende? Então, mas você dedica seu tempo na dança e talvez não estou a vez na grandes eventos, era sempre bom que estava lá à frente na fazer abertura e às vezes nem sempre como dançarino, mas como coreógrafo. Exato. Né? Yeah. Que riqueza que a uma dança tem levado para espetáculos na Cabo Verde? Bom, dança é uma arte que acho que está conseguir comunicar com pessoas de uma forma única, né? Para além de música, a linguagem corpo é uma comunicação verdadeira, uma comunicação autêntica. Acho esta enriquece só que os eventos muito mais, talvez acrescentas um valor ainda maior. E tudo que os eventos que realmente conseguem incorporar a dança, eles acham essa marca para a diferença, porque não se habituar a só música, e a hora que você tem a oportunidade de trabalhar a dança, e principalmente a hora que você dá uma liberdade de criar a partir, seja de referências de danças de Cabo Verde, como dança contemporânea ou qualquer outro tipo de dança, onde que você pode realmente trazer novidades, entende? Para você ficar não mesmo de coisa de bar apresenta o habitual, batuque, o habitual funanama, você pode ir para naquela e vai para outro lugar, sabe?
Então, a dança na Cabo Verde há muito tempo tem estar presente em vários festivais, vários eventos, tem grandes grupos de renome, está surge e está conseguindo manter. Né? Eu falei recentemente, Santa Cruz concurso de dança, para aquele também que já está apelido, para fazer jurado. Mas o que dessa iniciativa de fazer concursos de dança, eu acho que de grande valia para as artes? Sem dúvida, né? É importante incentivar para a maioria que esse tipo de eventos simplesmente esse acaba para manter grupos um pouco motivados. Muitas vezes, não havendo espaço para apresentar o trabalho, não havendo eventos, você acaba para se sentir para a artista gosta de partilhar arte com o público, né? Seja através de vídeo ou shows, mas claro que ao vivo é sempre outra questão, né? A nós da Fonte uma artista te alimenta mais de palma do que de dinheiro. Se você está a ser acariciado, se o trabalho está a ser valorizado, você sente uma motivação maior. Então, por esse tipo de iniciativa ali é louvável, é importante, então parabenizo a organização e para a iniciativa e devia ter mais. Também não tinha grupos, tinha artistas famosos cabo-verdianos que fazem espetáculo e pouco deles têm envolvido dança. Então, a Jorge está fazendo, tem dançarinos portugueses, mas não acredito assim na Cabo Verde que os grandes espetáculos, se que os artistas envolveram a dança, tinha mais riqueza nisso, né? O que você acha disso? Com certeza, a minha arte ainda não está nos luz de pensar na showbiz, pensando nos espetáculos que realmente envolve tudo o componente cênico, você entende? Nunca está fazendo mesmo dança, está fazendo performance. Para pensar, você subir para o palco, você tem luz, você tem outros recursos que você pode utilizar dele, tanto figurinos e adereços na cena, cenários, que você pode utilizar para as performances ser realmente marcantes. Então acho que muitos artistas que já têm um determinado nível de status, né? Já não sabem, mas às vezes é quase, digamos, carteira certa de festivais e esse recebe bons cachês para aquela, porque não dedicam parte de que ela não investe na trazer dança e outras coisas para complementar essas performances. Então, para mim, acho que realmente nós artistas da dança desafio, porque não nós envolve dança e outras coisas mais na show, para nós cabo-verdianos também não tem espetáculos a nível de qualquer outro artista internacional. E todos os grupos que existiram na Cabo Verde, tudo tem levado a sério numa questão profissionalizante ou ainda não está naquela questão de amadorismo, de fazer por um gosto, por um tema, você está fazendo também por questão de hobby e não pensar naquela questão financeira, né? Bom, é difícil, né, para Mário? A hora que você tem um mercado, a hora que você tem aquela coisa, você treina 8 horas por dia e para manter um determinado tour, ou para manter um determinado show, para manter um determinado evento, o único que ganha em pão, né, para poder dedicar aquela. Então, uma vez que você tem ninguém que dedica 8 horas por dia para manter, você tem aquele mercado, aquela possibilidade lá, que está formando um bailarino profissional na dia a dia. É a hora que tem um show, você prepara para ele e tal, às vezes vai fazer, depois acabou. Então é difícil, você tipo, acho que pessoas mesmo que querem, você tem como, porque você tem onde tirar aquele rendimento. Então essa base é uma coisa amor, hobby e sim, tem quem que está fazendo treino, tem muitos bailarinos e grupos que treinam mesmo regularmente todo dia e aplica, mas a verdade é que é mais por amor do que propriamente para amor e vou poder contar com aquela para alguma coisa. E o único problema de tudo isso é na organização, pessoas de evento ou propriamente grupos que estão a organizar ou que cada acredita, mas essa organização, esse projeto pode dar rendimento. Tudo isso, mas o problema está na base das bases. Em primeiro lugar, bailarinos que têm uma organização, que têm uma voz, que têm uma associação nacional, que toda a gente escreve, que toda a gente cria um plano nacional, que tem coisas que você reivindica e que tem alguém e pessoas que te representam, por assim dizer, e que te leva propostas para que as grandes e agentes culturais, que por sua vez que têm iniciativas e que têm e nada que te, digamos,
nenhum plano estratégico para a promoção de dança e outras coisas mais, né? Mas falando de dança especificamente, então o que está acontecendo ali é que se bom por um lado, o bailarino que te organiza, esse que está sabe o que se crê, esse que está empenhado, esse que está unido, é difícil de vou conseguir para coisas evoluir. E por outro lado, a hora que eu tenho pessoas que te organizam, por exemplo, para fazer uma questão, para mais que festivais municipais que até inclui bailarinos locais nesses eventos. Para uma hora que, por exemplo, eu tenho 15 minutinhos de DJs, não sei o que, de mudança de banda, para uma hora que eu preencher com um grupo de dança da Tatua, por exemplo. É uma oportunidade, é um cachê que você está a dar também, é um incentivo que você está a dar. E fazendo isso, já você está começa a criar, por exemplo, o grupo já sabe, mas tem pelo menos 1, 2, 3 eventos ao longo do ano que se pode contar com ele, que se pode trabalhar, mostra seus projetos. Depois, claro, você tenta criar iniciativas pessoais, mas depois você lida com a questão de não há orçamento, para uma que está orçamento está pensando naquela, então há sempre outras prioridades, mas nunca você bem prioriza algo que a partir da chama mas é nada, mas são meia dúzia de pessoas que estão a fazer, o que na verdade não é bem assim, mas não tem show grupos, não tem show talentos. Existiu o grupo na Cabo Verde e às vezes não tem sarta de para que talvez dança de tomar mais para uma parte, bem abrir palco, bem isso, mas não que a parte de cachê é também muitas vezes na base de amizade ou a base de boa você querer fazer, como você gosta, e muitas vezes você pensa naquela parte de monetizar como projeto, né? Como dança, tudo isso. Exatamente. Agora eu no bem gosto mais para presente, já gosto de fazer música. Há muitos anos que não faço música, mas gosto publicamente há 2 anos que sim, começo exatamente. Mas quem fala, nós música ali, sempre fazer uns shows ali lá. Então tentar a ser bastante positivo, tentar a aprender show. O mundo de música de show é diferente do mundo de dança, é completamente diferente e tem outros códigos, outras regras, outras exigências e tem sido bastante interessante para mim. E naquele espaço de menos de 2 anos, alcança show patamares que para mim era importante e poder dividir palcos, subir vários palcos, vários lugares, já é para mim um bom começo. Pois. E a hora que você fala de música, você leva sempre na performance, na palco, aquela experiência de dança da gerou show, né? Demais. Então o show acaba para ser diferente, é um showman, né? Eu sabia dança, então agora na canta, você consegue animar o público com toda essa obra que você tem. Sim, realmente é uma mais-valia, né? A hora que é um performer que está conseguir trazer aquele tudo componente semana bufla, você acaba por ter uma performance mais rico e mais claro, a pessoa está vibra de maneira diferente. Para mim, gosto de subir para o palco para uma hora que diz para pessoas lembra, você entende? Para ficar marcado. Seja, tipo, inclusive a hora que eu estava a fazer música ao vivo, se crê, às vezes é na bares, é nos restaurantes, que é 2 horas de toque, ainda bem sempre com o vestido a rigor, com o chapéu, com a personagem, assim, da flor. E tudo aquilo, sempre, mal você entra na cor, você chama logo a atenção, você entende? É importante, vestuário, repertório que você escolhe também, músicas que você canta, a maneira como você canta as músicas, que você brinca com o público, que você baixa, então tudo aquilo é fatores que você acaba sempre utiliza. E às vezes, por exemplo, sobretudo ao que está fazendo música ao vivo, se na bares é cansativo, mas você ganha uma experiência incrível, de estar 2 horas, você canta. E às vezes as pessoas nem aí, você checa? Tem que estar mantendo aquela energia lá de Rio, então para mim tem sido ótimo. E de repente passar na cabeça já fazer um projeto DVD para criança, não sei o que passar, mas então já mas talvez entre os projetos mas pode ser envolver crianças também. Músicas infantis, tudo isso. Exatamente, não tem Boi de Cara Preta, que é uma música infantil, tem um videoclipe também infantil. E tem Jazz Badil também, que é um videoclipe infantil. E então esse projeto Boi de Cara Preta e outras historiações, que é um show de músicas infantis que me está a fazer
quero fazer nas escolas, e pronto, é um evento mesmo, Yeah. é um show muito interessante e para crianças e para a família em geral. Então, nunca está falando de DVD, mas é um público infantil, é um público que tem interessante show. E também, nesse momento, tem um projeto de um teatro musical infantil chamado Vicky e Joel, onde nós está a fazer vários shows, nós também fazemos show na Boa Vista, nós estamos a fazer uma digressão bastante interessante a nível de praia, não tem escolas, não sabem escolas. Quem sabe também está a falar também, não tem que estar bem. Yeah. Então, para mim, criança sempre foi e sempre será um público que também tem um carinho especial e com certeza ao longo da minha trajetória, volta e meia também com um projeto para criança. E é necessário, criança, hoje não estou criança na YouTube, na internet, pesquisas, coisas infantil e então tem que ter plataforma para tal. Exato. E ainda acredita, mas se tem algo crioulo, algo voltado para a nossa linguagem, é sempre rico e é sempre benéfico para aquela geração ali. Exatamente, até para a não sei entupido de galinha pintadinha e que as coisas assim, mas porque tem música, pelo menos na língua crioulo ou de crioulos, que é para criança, então não tem que estar perceber, mas quanto mais no produção nacional consegue ter qualidade, consegue diversificar esse público-alvo e consegue, de certa forma, também mostra diversidade na temática e na criatividade, na maneira como está a fazer boa arte, acaba sempre para ser muito mais benéfico para o panorama da arte em geral em Cabo Verde, né? Porque senão, tipo, tem só alguém a fazer mesmos géneros de música, depois outros áreas você fica pobre. E vou lançar um EP há bem pouco tempo e no projeto de divulgar mais, né? Não coisa que me baseia para trazer essa obra ali. Bom, ele é um conjunto de música solto que tem uma relação entre elas, ritmos diferentes. O que eu acho que o meu objetivo com o EP é cada música, no fundo, essa dá um projeto diferente. Por exemplo, Boricara Preta origina um projeto infantil. Jazz Badio origina e também origina depois de um show com os meus de música jazz e traz esse conceito de música jazz com fusão de música crioulo. Depois Dançar, que é uma música única que me traz um vertente mais funky, afro. E para mim ele é uma coisa mais band, é uma coisa mais live também, que pode combinar sonoridades de Cabo Verde com músicas do mundo, você? Que foi muito aquele que aconteceu na AMI, trazia um participante na AMI com um repertório que foi bastante interessante para mim, de fusões, percebe? E foi muito bom. E futuramente, você que não tem já não você que não tem na filme, na cinema, na novela, possivelmente. Possivelmente. Acho que tudo pode ser possível. Já não recebi convite para fazer filme, só estou à espera para avançar, para entrar, mas se tentar, também. Se tentar, não está ideal, mas para mim é possível. Acho que filme, teatro, e dança, música, onde que tem arte em geral, e mim também está a fazer crítica de filmes para cinema, já costuma ainda colabora com alguns sites e agora nunca tem muito tempo, mas preciso ter um pouco de paciência para escrever, mas é algo que eu gosto de show, é uma arte que tem interação imenso e para mim acho que o mais melhor é para pessoas que só sabem coisa que se espera. É mais assim, um artista que nunca sabe coisa que eu pode esperar. Imprevisível. É imprevisível, E também você atua na área de eventos, né? Exatamente. O último evento que acompanha de boa foi Summer de pop, festival de pop. Você desatualizado? Já dura não, já dura. Quem acompanha, por mim praia nunca muito. Mas sabe, mas tem feito outros eventos, mas aquela foi o último que acompanha, que esteve presente. Não teve um evento ainda ontem, né? Que foi de dança, Press Play Dance. Mas é sempre a fazer. Para mim, acho-me um criador, mano. Gosto de criar, de arriscar, de fazer coisas acontecerem. Ninguém espera. A mim gosta de esperar para coisas caírem do céu. Vocês querem saber cair. Se nem chuva é certo, você entende? Então, para mim, é show a base de criar e bata bem, você? Tipo, bata faz, bata deixar uma marca, não sabe, mas tem pessoas que valorizam aquilo e bota criar afetos, é importante, bota criar, mas mais importante para mim do que criar
a tal fama que muitos artistas estão à procura ou sucesso imediato. Eu queria coisas sólidas, você entende? De 10 anos, tem alguém que se falou, não, houve quem fez, porque é alguém que deixa uma marca, que deixa um cena, que pode ser continuar e melhorar. É aquilo que eu quero fazer. Eu quero fazer coisas que dura para, de 20 anos, você fala dele, você entende? Então é aquilo. Algo que marca diferença, algo diferente. Exatamente. Não ser igual. E bom, falando nisso, o único que tem de experiência, o único que está, se não vai para a pesquisa, gosto de falar, gosto de fazer música, mas influência bem de isto, aquilo. O meu artista é muito complexo, mas nunca tem uma linha, a mim gosta tanto. Meu gênero preferido de dança é dancehall, puro dancehall jamaicano, mas não ouvi Mozart, não ouvi jazz, não gosto de cantar jazz com o dancehall que tem nada a ver. Meu gênero musical preferido é jazz, por exemplo, que tem nada a ver, é um universo opostos, você entende? Completamente diferente. Então, eu queria com as mentalidades abertas, de conseguir aceitar todas as formas de expressões artísticas válido, mas simplesmente botar que sabe e filtra a qualidade e conseguir perceber como é que eu posso fazer o melhor possível. Para mim, inspiração também, na nossa conversa ali é uma inspiração. E como você acha tudo isso, a hora que você fala, as inspirações e criatividade, como é que Cabo Verde está situado em determinado do mundo, naquele área que não está no bom lado, não está no mau lado, ainda não está na descoberta? Eu acho que nunca sabe, mas não está no lugar perfeito. Não está no mapa mesmo, no ponto de encontro entre África, Américas e Europa. A Ásia fica um bocadinho mais para lá, mas pode chegar também. Mas, ou seja, não pode beber daqueles polos lá, você entende? Não tem tanto influências de África como de Europa, como de Américas. Então, essa criolagem, essa misturar aqui no tem é algo que, de certa maneira, está ali. Está fazendo parte de nosso DNA, mas nunca está conseguindo ainda ter proveito dele. Não está pobre em termos de mentalidade aberta e não de oportunidades. Porque ele onde nada se passa, tudo pode acontecer. Assim? Então, mais ou menos, se não se passa nada, então, pessoal, ali é lugar para fazer tudo coisa acontece, tudo coisa pode acontecer. Então, é muito fácil alguém falar primeiro evento de não sei o quê, o primeiro não sei quantos, enquanto que primeiro já é lá fora já mais de 50 anos atrás. Mas o fato de não ter ninguém feito antes, você acaba sempre, se você quer para você primeiro alguém está fazendo muita coisa. E aquele primeiro alguém está fazendo muita coisa é importante, mas boa que só está iniciando marca. Então, pode ter um orgulho de falar, mim foi a primeira que eu fazer muita coisa ali na Cabo Verde, você entende? Mas é preciso que Cabo Verdeanos tenham ousadia de fazer, você entende? Não para de ser vítimas, não para de chorar, nós passaram escravo, nós insularidade, sabe? Me está chorando, às vezes é um dia que não gana fazer a mala, baita nada na bota e tinha um chicken que sei onde, você entende? Mas então opta para chorar, mas bata faz, você entende? Quem sabe manter deixar algo construído ali, se um bem pode tornar a volta e tornar a pega, continua. E aquela coisa de bem para fora, baby, sem influências e marca, etc, etc. Mas job sempre para a cultura, para a realidade, naquele que pode marcar a diferença em termos de coisas originais e autênticas. Como a Funanaca, todo lugar no mundo que tem Funaná, não. Você entende? Então é isso. Isso é claro. Então, mergulha mais nas raízes, traz coisas autênticas e afirma, né, aquela que é de nós. Exatamente. Agora, você que nunca perguntou, que você queria para não perguntar agora? Não, acho que não falo de quase tudo que sério. Resumidamente e concluidamente, acho que foi aquela pessoa. É isso. Para mim, é espírito aberto, mente aberta, capacidade de resolver a vida com criatividade. Acho que a criatividade é um fator muito importante na nossa vida. E ele nos deu um exemplo de um jovem na Tarrafal que se tenta também trazer coisas e fazer cenas e tentar fazer um trabalho excelente. Agradeço ao show pelo convite. E acho que cada um de nós não tem coisa que não vem para o mundo, é só no desperta a pele. Pessoal, se não tem ninguém, se não repara, uns minutinhos de conversa é o suficiente para não falar tudo. E certamente não também tem a oportunidade de falar mais coisas e de conversa e de partilhar essa experiência, que é um jovem que tem muita coisa que por ir ao mundo
vai inscrever nesse canal e acompanha com as músicas, se EP, se obras que tem estado também fazer, shows. Exatamente. Porque mamá com papá leva o filho para Maria, tem um projeto muito interessante com crianças e crianças mesmo que ela leva para ambiente onde que se sente feliz e se sente entre criança com linguagem país, né? É necessário isso, não? Exatamente. Ok, pessoal, não se que fixe. Yep. Não é mais. Yeah. Acho que não vai show, mano. Yeah, não vai ver som.